queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula com o professor Gilvan Duarte, falando sobre as normas internacionais da contabilidade, meus amados alunos. Prestem atenção, façam a releitura desta aula depois, gente. Pegue aí os slides, façam a releitura, aprendam, tirem dúvidas depois com o professor Gilvan. Nesta aula de hoje, vamos falar dos aspectos sobre as normas. Vamos dar continuidade. Quem é a parte mais interessada? Qual o objetivo principal desta fundação internacional de normas técnicas na área financeira, certo? Gente, o objetivo principal dessa fundação é desenvolver normas. Presta atenção, vou grifar aqui, ó. É desenvolver normas de elevado padrão, promovendo o quê? Que os stakeholders, relatórios financeiros de alta qualidade, com clareza, com algo mais objetivo, com maior transparência, com maior qualidade. Maior qualidade, meus queridos alunos. Então, maior qualidade. Eu devo prover informações para quem? Esses stakeholders. Quem são esses stakeholders? Governo, cliente, pode ser interno e externo, fornecedores, comunidade geral, concorrentes, equipe, patrocinadores, gerentes. Gente, toda a parte interessada, stakeholders e as partes interessadas. Essas informações, elas são úteis. Elas são úteis, verdadeiras, completas, transparentes, claras, verificáveis e comparáveis. Elas têm que ter essas informações. Elas devem ser úteis. Por isso que os padrões Anne Caroline, de Dom Expedito Lopes, terceiro ano B. Meu grande abraço aí, minha querida Anne. Estou falando aqui para vocês sobre as normas internacionais de contabilidade. A sua importância para o Brasil. O Brasil, se você quiser, Anne, investir na Bolsa de Valores em empresas internacionais, você precisa entender de contabilidade, pelo menos o básico. Você precisa entender de finanças, pelo menos o básico. Você precisa entender um pouco de estatística, pelo menos o básico. Você precisa entender, analisar um balanço patrimonial. Mas, professor, essa empresa é lá da Ásia. O balanço patrimonial dela é confuso? Não pode. Porque as normas internacionais de contabilidade, ele quer desenvolver normas de elevado padrão. Quer promover ou desenvolver relatórios financeiros e contábeis de alta qualidade, claro, objetivo, completo, transparente, verificável. Ou seja, eu não preciso de maneira alguma, ter preocupação em contratar uma pessoa que entenda sobre as normas contábeis. Deu para entender? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida do que estamos aqui sobre que eu estou colocando aqui para vocês? Dúvidas? Importante. Importante demais esses pontos que eu estou colocando. Entendeu? Anne Caroline. Então, Anne, esse propósito é atingido pela qualidade de governança dos processos dessa fundação. São duas. Uma foi de 2005 para cá
e a outra é de 2004 para trás. Essas normas de qualidade, elas são atingidas onde ela tem os seus principais princípios: um ambiente protegido contra conflito de interesse, diversidade geográfica e profissional dos participantes, transparência e publicidade do atos, exigência de conhecimento técnico, canais de participação dos membros. Então, dentro desse mercado, Anne, se você quiser investir, você não precisa ter medo. Porque o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, que nós já entendemos o que é, demonstração de resultados, a gente já entendeu o que é, demonstração de resultados acumulados, a gente já entendeu o que é, demonstração de fluxo de caixa, a gente já entendeu o que é, demonstração de lucros e prejuízos. Essas demonstrações contábeis, elas são importantes para o nosso entendimento. Principalmente a de fluxo de caixa, que já foi explicado um pouquinho para vocês. Principalmente a demonstração de fluxo de caixa. Professor Gilvan, eu não aprendi. Amanhã eu vou explicar um pouquinho mais sobre demonstração de fluxo de caixa. E na segunda-feira de novo. Por quê? Porque se você é empreendedor, ou você pretende ser empreendedor, ou você quer entender sobre a dinâmica do fluxo de caixa, se você vai precisar de capital de giro ou não, você precisa entender demonstração de fluxo de caixa, certo? Que é padronizada pelas normas internacionais. Então, gente, aceitas praticamente em todos os mercados de capitais do mundo. As normas internacionais financeiras, elas estabelecem direções, ou seja, diretrizes para a elaboração de quê? Das demonstrações que eu acabei de citar para vocês, ó. Quais são as principais demonstrações contábeis? Está aí, ó. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e notas explicativas. São as principais demonstrações contábeis. Olha, o que nós já aprendemos? A gente já ouviu falar das principais, do balanço patrimonial. A gente já ouviu falar da demonstração de resultado de exercício. A gente já ouviu. Amanhã, a gente vai falar da demonstração de fluxo de caixa e demonstração de mutação do patrimônio. A gente vai focar neste assunto. Certo? Eu quero que vocês foquem. Quero que vocês foquem neste assunto de maneira simples. Certo? Quero que vocês foquem nisso. Para vocês conseguirem compreender e entender. Certo? Este assunto. Deu para entender, meus queridos? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês? Alguma dúvida? Ou não, meus queridos? Dúvida, dúvida, dúvida. Então, meus queridos alunos, preciso que vocês consigam compreender este assunto. Porque este assunto, ele vai fazer diferença lá na frente para vocês. Viu, Anne? Ah, professor, eu não gosto de contabilidade. Então, aprenda balanço patrimonial, aprenda demonstração de resultado de exercício, o DRE, certo? Qual a diferença entre o balanço patrimonial e DRE, ou DRE, notas explicativas, demonstração de fluxo de caixa, que será nosso foco, demonstração de mutação do patrimônio líquido e notas explicativas. Então, gente, essa adoção das normas contábeis possibilita a comparação e transparência de uma norma brasileira com outro país, que também segue o mesmo padrão. Anteriormente, gente, a gente tinha que contratar um auditor, uma pessoa que entenda sobre essa
contabilidade de algum país que não adotava essas normas contábeis, que não seguiam a padronização. A gente tinha que ter, contratar, e era caro, gente, demorado, e às vezes até a interpretação podia sair de maneira errada pelos esses auditores. E esses auditores tomassem uma decisão errada, um relatório errado, o próprio investidor perderia dinheiro, certo? Por quê? Porque cada país adotava, né, a sua norma, a sua padronização. Hoje não. Hoje, a maioria dos países praticamente adota. Entendeu? Então, professores eles são obrigados para entrar, para fazer parceria, negociação. A maioria é obrigado. Conseguiu compreender? Então, gente, com consequência, qual a importância dessa adoção? Principal, eu até anotei aqui para vocês, ó, maior transparência, maior entendimento das demonstrações contábeis. Em outros países houve maior integração com o mercado internacional de capitais, já que ele possui exigências relativas ao risco e à estrutura das demonstrações contábeis apresentadas. Então, nós temos as normas contábeis também trouxeram um aumento na qualidade e na eficiência de grupos internacionais, já que as modificações nas demonstrações financeiras praticamente deixaram de existir. Com isso, buscou projetar o Brasil em relação a outras economias internacionais, procurando atrair maiores investidores para as empresas brasileiras de capital aberto. Então, quais são os requisitos, meu caro aluno? Quais são os requisitos das normas internacionais de contabilidade? Essa é a pergunta. Qualquer país membro tem obrigatoriedade de cumprir essas regras estabelecidas pelas normas internacionais, incluindo a apresentação dos 4 tipos de demonstrações. Os 4 tipos. Quem são esses 4 tipos? Demonstração da posição financeira, demonstração do rendimento integral, demonstração de alterações de capital próprio e demonstração de fluxo de caixa. Opa, peraí, professor. Todos os países que fazem parte das normas internacionais contábeis todos, ela tem que cumprir esses 4 requisitos. 4. Demonstração da sua posição financeira. Por exemplo, Anne, Caroline, Manu, Nina, Felipe, Maria Clara. Todos vocês, meus queridos alunos e alunas, de Dom Expedito Lopes, Esperantina, Paulistana, Pix, Queimada Nova, Rosário, São Julião e Sigefredo Pacheco. Todos os países que fizerem parte das normas internacionais de contábeis, eles precisam de forma resumida, eles precisam publicar o resumo dos seus balanços financeiros. A empresa ela precisa descrever os seus ativos e seus passivos, ou seja, se o ativo dela é maior do que seu passivo. Ela precisa ser transparente nisso. Para demonstrar a sua posição financeira, se ela está numa situação financeira ruim ou se ela está numa situação financeira boa. Já também ela tem que fazer uma demonstração do rendimento integral. Esse documento integral é um documento que vai descrever, meus amados alunos, as receitas e as despesas de uma empresa durante um determinado período de tempo. Esses dados podem ser apresentados num único documento. Alternativamente, pode ser separado por duas demonstrações distintas. Posso mostrar minha conta de resultados e a segunda de rendimento. Certo? Se a empresa ela teve bons resultados, se ela possui uma maior rentabilidade sobre os investimentos que estão recebendo. É tipo assim, a Manu é uma empresa e a Anne Carolina
ela investe na Manu. Ela dá R$ 2.500 para a Manu multiplicar esse dinheiro. Então a Manu precisa desses 2.500 para poder fazer uma reforma na loja, para investir em marketing, para investir em novas mercadorias, novas novidades, para poder gerar renda. Renda, meus amados. Então, essa demonstração de alterações do capital próprio, ele vai descrever a evolução das receitas de uma empresa durante um determinado período de tempo, que é chamado de demonstração de lucros acumulados. Como assim, professor? Se a empresa ela tem o ativo maior do que o passivo, ou seja, sobrou um bom patrimônio líquido. Sobrou um bom patrimônio líquido, que é o capital próprio. Certo? Capital próprio. Esse capital próprio, ou seja, são receitas. Receitas. E se em 2019 a receita dele foi 30%, em 2020 foi 15%, em 2022 foi 50%, ele teve um lucro acumulado em relação ao capital próprio. Então eu preciso apresentar essas alterações no decorrer do tempo, no período de tempo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, para poder apresentar esse relatório para as empresas, ou para a pessoa física, ou para qualquer pessoa que estiver interessada em investir nessa empresa, ela possa investir com segurança. Já a demonstração de fluxo de caixa, eu acabo trazendo o resumo das transações financeiras. A empresa, em determinado período de tempo, deve incluir cerca de suas operações de investimentos e financiamentos de maneira correta, certo? Então, essa demonstração de fluxo de caixa é o resumo dessas transações financeiras realizada por uma empresa durante um determinado período de tempo, que vai incluir essas operações. Por isso que o fluxo de caixa ela envolve 3 tipos: operacional, investimentos e financiamentos, que amanhã a gente vai ver um pouquinho disso, certo? Sobre essa estrutura de fluxo de caixa. Então, as normas, gente, internacionais de contabilidade, elas estão publicadas no site. Até você clicar em cima desse slide, no site das normas internacionais, até março de 2021, até março, ó, mais recente, até março de 2021, existiu 17 normas desenvolvidas, 17, onde essas normas, a Comitê de Pronunciamentos Contábeis pegaram e transformaram, fizeram a convergência para as normas de contabilidade. Cada um tem um significado. Olha, a norma internacional número 1 trata dos procedimentos para a adoção de padrões de contabilidade internacional pelas empresas. A norma de número 2 refere-se ao pagamento baseado em ações, com inclusão dos efeitos das transações nas demonstrações contábeis. Norma de número 3 aborda a aquisição de uma ou mais empresas por uma companhia. Norma número 4 especifica aspectos dos relatórios financeiros para o contrato de seguros mais eminentes. Norma número 5 fala da contabilização dos ativos não circulantes para a venda e divulgação das operações que foram interrompidas. Norma número 6 traz os aspectos da contabilização dos custos para a exploração e a avaliação dos recursos minerais. Norma de número 7 exige a apresentação das demonstrações financeiras que permite avaliar os instrumentos financeiros e a extensão dos riscos associados. Norma de número 8 determina que as demonstrações devam permitir a avaliação dos efeitos financeiros sobre a atividade. Norma de número 9 explica como deve ser feita a classificação
e a mensuração dos ativos positivos financeiros. Norma de número 10. Aborda a direção para a elaboração, meus queridos. A elaboração das demonstrações financeiras quando a empresa controla uma ou mais companhias, certo? Essas questões dessas companhias. Deu para entender, meus queridos? Essas questões dessas companhias de maneira correta, tranquila. Então, meus queridos alunos, são pontos de suma hiper mega importância para o nosso entendimento, certo? Para o nosso entendimento. Essas normas, elas são de suma importância para o nosso entendimento, certo? Então, são 17 normas. Até foi publicada 17 normas para nosso entendimento. Ah, professor, que legal. Eu não sabia que existiam essas normas para que a gente pudesse entender essas normas. Certo? Deu para entender, meus queridos? O assunto de forma tranquila, o entendimento destas normas. Então, meus queridos alunos, aborda diretrizes para a elaboração e apresentação de demonstrações financeiras quando a empresa controla as companhias. 11. Traz princípios para os relatórios financeiros, definição de natureza, envolvimento de conjuntos. 12. Estabelece princípios para a divulgação de demonstrações de risco. Gente, todas essas normas aqui, o contador ele precisa saber, vocês não. Aqui é só para entendimento, certo? Ó, cada norminha dessa é só para entendimento de vocês, mas não é necessário fazer a decoração de estudo. Estabelece a 12, estabelece princípios para a divulgação das demonstrações de riscos, desempenho de finanças e gestão. Trata da definição do valor justo, como deve ser mensuradas as regras sobre a divulgação. Determina uma contabilização especial para a empresa no processo de adoção. Define como deve ser feita a contabilização de receitas dos contratos com o cliente. Inclui o arrendamento do bem, dos ativos e passivos. E o último aborda contratos seguros, mas tem aplicação prevista apenas para 2023. Então, gente, essas normas elas acabam passando por modificações, ano a ano, mês a mês, e nós precisamos estar atenados. Onde eu pesquiso, professor? No próprio site das normas internacionais, nós temos que ver. Mas para que a gente possa acompanhar, vocês têm que acompanhar no próprio CBC, na Comissão de Pronunciamentos Contábeis, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Eles são os órgãos responsáveis por essa convergência das normas internacionais. Ou seja, meus queridos, as normas contábeis, elas definem os critérios de mensuração. As normas contábeis é a forma de registrar, classificar os eventos econômicos e financeiros que ocorram nas empresas. No Brasil, as normas contábeis, elas são elaboradas a partir das normas internacionais de relatório financeiro. E elas são aprovadas por quem, gente? Comitê de Pronunciamento Contábeis, CPC, o qual recomenda que esses pronunciamentos técnicos sejam aprovados, referendado é aprovado pelas entidades regulamentadoras. Quem são? A Conselho Federal de Contabilidade e Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. São esses órgãos que são responsáveis, certo, pela divulgação e regulação dessas normas. Mas quem transforma, quem faz as convergências dessas normas internacionais para língua portuguesa
as normas internacionais de maneira mais simplória, mais transparente, é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que são formados por todos aqueles órgãos que eu citei anteriormente. Todos aqueles órgãos que eu citei anteriormente para vocês. Certo, meus queridos? Tranquilo? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês? Certo? Há alguma dúvida? O que significa cada uma destas? O que significa cada uma destas empresas? Ou significa cada uma dessas questões? Então, meus queridos alunos, nós temos este entendimento. Nós temos esse entendimento e a importância para dentro da contabilidade, para dentro nós contador, técnico em administração, ele precisa entender de contabilidade. As normas internacionais de contabilidade, elas também, o que nós aprendemos? Que há normas brasileiras de contabilidade geral. Agora, quando a gente entra nas normas brasileiras de contabilidade pública, aí entra uma sigla diferente, chamada de IPSAS. Professor Gilvan, quer dizer, com o Conselho Federal de Contabilidade, junto com as normas técnicas de contabilidade pública, ela também segue padrões internacionais, segue, que é conhecido como Normas Internacionais de Contabilidade Pública, ó, que é IPSAS. Foram instituídas pela Federação Internacional de Contadores, também conhecido como IFAC. É uma organização global que trata de assuntos relacionados à profissão da contabilidade, cujo objetivo é fortalecer a profissão, contribuindo para o desenvolvimento da economia internacional. Então, existe a importância do contador. Vocês, como técnicos em administração, vocês vão precisar muito de relatórios contábeis para vocês tomar decisões dentro da empresa, certo? Então, isso da empresa privada, uma empresa pública, passei no concurso público, eu preciso desenvolver, promover padrões contábeis públicos, sim, para manter a qualidade dentro dessa organização. Então, as normas contábeis aplicadas ao setor público, ela tem esse objetivo. O objetivo de quê? Desenvolver, promover padrões contábeis de alta qualidade em toda a repartição pública, ou seja, em toda a instituição pública, para não haver desvio de dinheiro. Por exemplo, se vem R$1 milhão, vem R$1 milhão para uma escola X, para comprar determinada merenda ou infraestrutura, aquela escola precisa prestar contas. Então, o Tribunal de Contas do Estado tem vários contadores que precisam fazer a fiscalização desse recurso público, se esse recurso público ele está sendo aplicável, certo? Aplicado. Então, vamos lá. As normas brasileiras de contabilidade pública, ela é obrigatória? Sim, por determinação dos respectivos órgãos reguladores. Governo, quem é obrigado a seguir essas normas brasileiras de contabilidade pública? Governo nacional, distrital, estadual e municipal. Quem são os poderes, certo? Que tem o poder de fiscalizar que está sendo cumprido? O Tribunal de Contas, as defensorias públicas, o Ministério Público. Quais as entidades do setor público devem aplicar essa norma brasileira de contabilidade? Técnico do setor público. Tudo que é governo, tanto distrital, estadual, ou seja, é o setor público. Tanto a administração pública direta e indireta. Já quem fiscaliza? O Tribunal de Contas, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Quando não é obrigatório, quando é chamado de facultativo, não é obrigatório. As empresas estatais independentes, de acordo com o sistema do Tesouro Nacional, todas as entidades de orçamento de investimento e demais entendimentos. Então, gente, recapitulando as normas brasileiras de contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade, meus queridos, foram especialmente criadas para regulamentar a atividade contábil no país desde 76. Então, em 2006, foram adaptados também a padrões internacionais, através do IFCA. Lembra?
que foram adaptadas também a padrões internacionais. Qual o objetivo da contabilidade? Não é o estudo, o objeto de estudo da contabilidade, não é o patrimônio. O objetivo não é controlar esse patrimônio, a finalidade não é fornecer informações. Então, não é a ciência social, quanti e quali, que tem essa importância dentro dos estudos das normas internacionais? Então, meus queridos alunos, nós temos que tomar bastante cuidado sobre IFRS, tá? Aqui é I, só corrigindo, para a gente não se perder. I, tá, normas internacionais, ó. Então, as NBC, as normas brasileiras de contabilidade, elas seguem os padrões internacionais, certo? Elas seguem esses padrões internacionais. Então, a área contábil, gente, ela reserva informações importantes sobre as empresas. Por isso, ela precisa respeitar esses princípios, leis, que poderia ter, né, essa globalização devido a essa comercialização, esses investimentos em diferentes países ficaram muito mais fáceis. Por esse motivo, as empresas precisam aproveitar a oportunidade de crescer e desenvolver permanentemente, atualizadas com regras, normas contábeis que norteiam as transações. Então, as normas brasileiras de contabilidade, as NBCs, elas constituem um conjunto de regras e procedimentos que elas vão nortear a conduta de quem? Do profissional da contabilidade. E até vocês, técnicos em administração, ela acaba norteando. Vocês, quando vão tomar uma decisão, vocês sabem que existe uma norma técnica de contabilidade, que é editada por quem? Pelo Conselho Federal de Contabilidade. E se você estiver cometendo algum erro, o próprio Conselho Regional de Contabilidade está fiscalizando se você está cumprindo aquelas regras. Se você não está exercendo de maneira ilegal a sua profissão ou fazendo algum relatório que foge do padrão, que não seja apropriada, o padrão de elaboração de uma norma contábil ou de uma demonstração contábil, ela tem que seguir de maneira correta as normas internacionais. Não é do meu jeito, Anne Carolina. Não é do meu jeito. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim. Assim fizesse cada um do seu jeito, ia virar bagunça. Certeza. Virar bagunça. Então, as normas brasileiras de contabilidade, ela tem que ser editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Geralmente fica localizada em Brasília. E todos os conselhos regionais devem obediência e seguir regras do Conselho Federal de Contabilidade. Ok, meus queridos? É um curso maravilhoso. Então, as normas brasileiras de contabilidade, elas são classificadas em dois tipos, como a gente viu na aula passada. Anne, Caroline e Manu, Nina, Felipe, Maria Clara e todos que estão nos ouvindo. As NBCs, elas podem ser profissionais, que estabelece regras para a conduta profissional. Ela pode ser técnica, que estabelece regras para a execução dos trabalhos. Então, as normas brasileiras de contabilidade, ela se estrutura em geral, que é a NBC-PG, que eu falei bem no início para vocês, que são normas brasileiras de contabilidade aplicada institucionalmente a todos os profissionais de contabilidade, é algo geral. Existe as NBCs PA, são normas brasileiras de contabilidade aplicada especialmente para contadores independentes, que são os auditores, e o NBC-PI, são normas brasileiras de contabilidade aplicada especialmente aos contadores que atuam como auditores internos. E de perito, que é o NBC-PP, que são normas brasileiras de contabilidade aplicada especialmente aos contadores que atuam como peritos contábeis. As estruturas das normas brasileiras de contabilidade foi definida através da resolução 13.328. As normas brasileiras de contabilidade técnica, ela pode ser dividida em
NBC-TG, que são normas brasileiras de contabilidade convergente com as normas internacionais pelo International Nation, né, as normas brasileiras de contabilidade ditadas por necessidades locais. Então, elas podem ser NBC-TG, certo? NBC-TG, que são normas, ó, se você observar aqui, ó, normas brasileiras de contabilidade convergente com a internacional, tá? Com a internacional, teoria geral aí, normas técnicas, ó, norma brasileira de contabilidade técnica, certo? Internacional. Ou seja, elas são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. As normas, elas podem ser simplificadas pelas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, que compreende a norma da pequenas e médias empresas editada pelo Conselho Federal. Já no setor público, eu já falei para vocês, as normas aplicadas ao setor público, elas também convergem com as normas internacionais. E nós temos as normas brasileiras de contabilidade técnica de auditoria independente de informação histórica. Nós temos as normas brasileiras de contabilidade técnica de revisão de informação contábil. Nós temos as normas brasileiras de contabilidade, a asseguração de informação no histórico, certo? Nós temos aí, ó. Nós temos normas brasileiras de contabilidade técnica de serviço correlatado, certo? Que é de suma importância. Nós temos as normas brasileiras de contabilidade técnica de auditoria interna, são as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis aos trabalhadores de auditoria interna, termos de perícia e termos de auditoria governamental. Então, meus queridos, resumindo a aula de hoje, normas brasileiras de contabilidade, elas podem ser profissionais, dividir como geral, de auditor independente, de auditor interno, de perito, ou técnicas, pode ser geral, de setor público, independente de formação contábil histórica, de revisão, de asseguração, de serviço correlatado, de auditoria interna, de perícia e auditoria de informação. Então, vamos agora fazer algumas questões. Façam aí em casa essas questões aqui sobre a atividade de aprendizagem, sobre o que nós vimos hoje, que era a participação da Anne, da Manu, da Nina, do Felipe, da Clarinha, Maria Clara Alves, do Vale, tá aí? Quero a participação de vocês. Vamos lá para a primeira questão. No processo de convergência, as normas internacionais de contabilidade tem-se a adoção da primeira vez das normas internacionais de relatório financeiro. Normas internacionais de relatório financeiro. O objetivo do relatório é assegurar, da norma 1, é assegurar que as primeiras demonstrações contábeis e os relatórios financeiros intermediários contenham informações de alta qualidade. Informe V para verdadeiro e F para falso. É correto dizer que a norma internacional de relatório financeiro número 1, ela tem que ser transparente para os seus usuários e compatível com todos os períodos apresentados. Ela tem que fornecer um ponto de partida adequado para a contabilização de acordo com as normas internacionais. Podem ser geradas independente do custo. Ela é muito complexa essa questão. Ela requer uma leitura do assunto que foi passado para vocês, desde a última aula até a aula de hoje, para vocês conseguirem compreender e entender o assunto. Tranquilo? Há alguma dúvida? Dúvidas? Pois respondam, meus queridos. Faltam poucos minutos, respondam. É verdade que a norma internacional de relatório financeiro número 1, ela afirma que tem que ser transparente para os usuários e compatível todos os períodos apresentados.
Norma número 2. Forneça um ponto de partida adequado para a contabilização de acordo com as normas internacionais. Número 3. Pode ser gerado independente. A resposta correta, Anne e Caroline, é letra C. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Não, isso é totalmente mentira, independentemente do custo. Pode ser gerado independente do custo. Não, não é independente do custo, não. Depende do custo para atender às normas. Segunda questão. Do que tange o processo de convergência da contabilidade brasileira, os padrões, eu vou deixar isso aí para vocês fazerem em casa, para a próxima aula eu trazer para vocês. Do que tange no processo de convergência de contabilidade brasileira, os padrões internacionais de contabilidade, as normas internacionais serão adotadas sempre e quando houver conflitos na legislação. Gente, essa norma, só quando houver conflito, eu falei isso na aula, quer dizer, quando houver um conflito que eu vou usar, não, gente, ela é obrigatória. Não é só quando houver conflito. Então você já vai eliminando a primeira. Certeza. Os eventuais conflitos entre a legislação vigente e o padrão internacional são claramente divulgados no documento de aprovação ou no próprio pronunciamento, quando aplicável, podendo ser utilizado nas disposições transitórias, quando oportuno. Verdadeiro. Quando no entendimento dos membros do CPC, a norma internacional não estiver de acordo com o consenso prático contábil mais apropriado, será feito devido questionamento da norma internacional por meio de fóruns adequados. Então, gente, eu vou deixar essa questão para vocês de maneira bem simples para que nós possamos, certo, responder na próxima aula. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã.